Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à história do Brasil na parte 7, falando sobre tratados e limites. E bom, essa história começa com a famosa colônia de Sacramento, lá na região mais ao sul do país, que na realidade nem era região brasileira, como a gente vai ver. Bom, a coroa, a priori, ordena a criação de uma colônia fortificada para garantir uma presença em um território que não havia dono. Porque o objetivo de criar essa colônia em Sacramento, como a gente consegue ver bem lá na pontinha desse mapa aqui, é que eles queriam ficar de olho na prata que vinha nas minas de Potosí, na Bolívia, que eram muito importantes para os espanhóis. A curiosidade também é que na metade do século XVII, a prata dessa região ela passa a ser transportada para a Espanha via Buenos Aires, e aí a partir de então o Rio da Prata, que fica aqui bem próximo da colônia de Sacramento, ele vai separar esse Rio da Prata, vai separar a Argentina e o Uruguai, que onde era a colônia de Sacramento, hoje em dia é o Uruguai. Então, esse Rio da Prata ele separa a Argentina e o Uruguai e adquiriu uma importância estratégica muito grande para os espanhóis. Porque, como a gente consegue ver aqui nessa linha pontilhada, essa aqui seria a rota do Rio da Prata, onde eles embarcavam com os seus navios das minas de Potosí até a Espanha, né? Pegando a saída aí de Buenos Aires até a Espanha. Bom, e a priori o objetivo principal seria esse aí mesmo, de criar uma colônia em Sacramento, né? Dos portugueses terem essa ideia, né? De criar essa colônia numa terra sem dono, que seria para ficar de olho na prata dos espanhóis e quem sabe poder até fazer uma solicitação, né? De pedágio futuramente, ter também, ao mesmo tempo, um acesso à navegação ao centro-oeste do país também, e também o gado e o couro, que era poder fazer essa comercialização de gado e couro, que era bem ativa na região. Bom, ocorre que essa região ela acaba se tornando uma região de contrabando, justamente porque estavam de olho nessa prata. E os espanhóis, no mesmo ano, eles entram em conflito com os portugueses. No mesmo ano de criação de Sacramento, que seria em 1680, eles entram em conflito com os portugueses da região a fim de garantir a posse do território para evitar o contrabando dessa prata. O avanço da colonização portuguesa em direção a essa região ocorre sobretudo no período da União Ibérica. Isso começa a preocupar os espanhóis, porque, como a gente vê futuramente, ocorre esse contrabando da prata. Como forma de fazer frente a esses avanços, como falei, a Espanha passa a incentivar tanto os conflitos, como incentiva também a instalação de missões jesuíticas na região. Entretanto, os portugueses continuam avançando. Em 1680, como eu falei, Portugal ele funda essa colônia de Sacramento, que dá origem ao atual Uruguai. Essa colônia ela vai se localizar na margem esquerda do Rio do Prata, que fica próximo de Buenos Aires, como a gente já citou, que é uma colônia espanhola que ficava na margem oposta do rio, Buenos Aires, né? Bom, em 1681, através da assinatura do Tratado de Lisboa, a Espanha ela reconhece a posse de Portugal sobre a colônia de Sacramento, como a gente consegue ver no próximo slide. Reconhecer essa posse era perigoso para os espanhóis, porque além da importância estratégica do Rio da Prata, a região ela também tinha uma importância comercial. Era por Buenos Aires, por exemplo, que a Inglaterra comercializava com toda a região, atingindo inclusive as regiões mineradoras, como a gente consegue ver aqui, que ela leva até o centro-oeste nessa rota. Bom, e por isso que esse tratado, de Lisboa ele tem esse apoio da Inglaterra, justamente com fins econômicos.
também serve para apaziguar os conflitos e reconhecer, né, a posse de Portugal, bem como a sua devolução, que eles já tinham tentado tomar Sacramento com os conflitos, e aí com o Tratado de Lisboa é retomado essa posse de Portugal no aqui na colônia de Sacramento, justamente com esse Tratado de Lisboa no ano seguinte, né, de 1681. 1680, como a gente vê aqui, eles fundam a colônia de Sacramento, há os conflitos com os espanhóis e também o incentivo dos espanhóis nas missões jesuíticas. E em 1681 eles já fazem um tratado com o apoio da Inglaterra, como eu falei, para apaziguar os conflitos e garantir a posse de Portugal, com o apoio da Inglaterra. Só para não ficar nenhuma dúvida. Bom, ocorre que a posteriori vem os tratados de Utrecht, né, em 1713 e 1715. Aí, aqui, todos os tratados que vão ser falados aqui, eles são entre Portugal e Espanha. Mas o único tratado aqui que vai ser citado, que não vai ser entre Portugal e Espanha, vai ser entre Portugal e França. E é interessante destacar que esse tratado ele vai vir, né? Ele vai existir dois tratados que possuem o mesmo nome, só que vão ser feitos em anos diferentes. Um deles é com a França, que seria, né, sairia do cotidiano aqui de sempre estar fazendo tratados com a Espanha, e o outro que é o normal com a Espanha, como eu falei, a maioria dos tratados aqui vai ser com a Espanha. Então, o primeiro tratado de Utrecht, ele vai ser feito com a França, como eu falei, em 1713, e ele vai servir para delimitar o rio Oiapoque como uma fronteira entre o Brasil, na região do Amapá, como a gente consegue ver lá em cima do mapa aqui, ó, que tem até aqui tópicozinho 1, númerozinho 1, e a divisão, né? A fronteira, o rio Oiapoque seria a fronteira entre Brasil, na região do Amapá, e a Guiana Francesa em 1713, que era conhecida como Cayena. Lembra quando ocorreu as invasões estrangeiras, a gente falou, e os franceses eles acabam também chegando aqui na região brasileira. Posteriormente também eles acabam chegando a Cayena, tá ok? Então é nesse contexto aí. Agora, ó, esse tratado, como eu falei, Tratado de Utrecht de 1713, ele é com Portugal e França para fazer uma delimitação de fronteiras. Ninguém mexe do lado de cá, ninguém mexe do lado de cá. Mas existe um outro tratado que tem o mesmo nome, Tratado de Utrecht, que é entre Portugal e Espanha. E ele vai ser assinado em 1715. Já esse tratado aqui ele é diferente. Ele vai fazer a Espanha reconhece novamente a colônia de Sacramento como uma colônia de Portugal. Por que isso acontece? Porque de novo, se já tinha feito esse tratado aqui, ó, Tratado de Lisboa, que já tinha apaziguado os conflitos e também reconhecia. Bom, porque ainda continuavam, né, os conflitos, apesar desse reconhecimento da Espanha, os conflitos ainda continuavam. Então, esse Tratado de Utrecht de 1715 com Portugal e Espanha era para reafirmar, né? Então, ocorre que Portugal assina esses tratados em 1713 e 1715, os dois são chamados de Utrecht, e o interessante aqui é não confundir esses dois tratados, são diferenciados aí, apesar de terem o mesmo nome. Região aqui, ó, A1 aqui, o tópicozinho 1 seria o primeiro tratado, né, de Utrecht, 1713, e o segundo é lá embaixo, justamente para o reconhecimento da colônia de Sacramento novamente, beleza? Que é aqui no tópicozinho 2. Tudo bem. Bom, a posteriori temos aí em 1750 o Tratado de Madrid. Bom,
Esse tratado ele é assinado para decidir a quem deveria pertencer as terras localizadas a oeste da linha de Tordesilhas. E por, com isso eles acabam utilizando o princípio do ut possidetis, que esse princípio diz que cada país deveria permanecer com aquilo que possuía quando da assinatura do tratado. Isto é, as terras elas vão pertencer a quem estivesse ocupando o território. É como se fosse um uso capião de hoje em dia. Enfim, o Tratado de Madrid ele torna responsável por derrubar a linha de Tordesilhas e configurado, né, praticamente o atual território brasileiro. Bom, claro, a linha de Tordesilhas ela já tinha sido quebrada há muito tempo com a União Ibérica, que é 1750, a União Ibérica acaba em 1640. Então, a gente já tinha ido além de Tordesilhas há muito tempo. Isso a gente pode considerar que era uma quebra do Tratado de Tordesilhas, só que de uma forma assim não oficial, mas oficializado seria o Tratado de Madrid. Bom, como eu falei, Portugal e Espanha utilizam desse princípio o tipo cidades. E aí o que acontece? Até explicar melhor. Nesse tratado, além deles utilizarem o tipo cidades, eles iam fazer uma troca de colônias. Bom, lembra que eu falei que a Espanha incentivou com os conflitos, incentivou missões jesuíticas nas regiões portuguesas, só para confrontar? Bom, acabou que essas missões jesuíticas elas foram para frente e acabou surgindo os 7 povos das missões aqui ó, no Rio Grande do Sul, como a gente consegue ver no mapinha à direita. No da esquerda também a gente consegue ver até mais ou menos onde é que é a região brasileira e onde é que é a região das missões espanholas, no caso. E aí o que acontece? A troca era a Espanha iria ficar com a colônia de Sacramento, porque a colônia de Sacramento já estava mesmo numa região espanhola, e os 7 povos das missões, que eram as missões espanholas, estavam dentro do território brasileiro. Então, essa região iria ser novamente brasileira, no caso portuguesa, né? E aí haveria essa troca de colônias. Só que o que acontece, né? Essas missões jesuíticas, elas são ordenadas a irem para o outro lado, né? O outro lado espanhol. E aí eles acabam que os 7 povos das missões acabam não aceitando. A gente consegue até ver um pouquinho mais à frente melhor. Ocorre que o Tratado de Madrid, como eu falei, ele se torna responsável por ter essa derrubada da linha de Tordesilhas, como eu falei, e o novo tratado ainda estabelece uma troca de colônias, como eu já citei também. Os padres espanhóis, até entendendo um pouco melhor essas rixas de não quererem passar para o outro lado, os 7 povos das missões, os padres espanhóis, no entanto, eles se recusam a abandonar essa região aqui dos 7 povos. E eles se juntam aos comerciantes portugueses que também não pretendiam sair da colônia de Sacramento, ou seja, nenhum dos dois lados, nem a colônia de Sacramento e nem as missões de 7 povos queriam sair de seus lugares, beleza? Então eles se juntam, né, os padres espanhóis que não tinham essa intenção de sair de 7 povos das missões e os comerciantes portugueses que também não tinham interesse de sair da colônia de Sacramento, eles levantam os índios guaranis contra os portugueses e os espanhóis. E esse conflito ele acaba ficando conhecido como as Guerras Guaraníticas. Bom, os índios eles acabam sendo influenciados pelos jesuítas e eles atacam os demarcadores. E isso impede que o trabalho pudesse ser realizado. Aí as tropas luso-espanholas elas começam a revidar, atacando violentamente os 7 povos. E uma grande parte dos guaranis ela acaba sendo massacrada, enquanto milhares foram aprisionados e vendidos como escravos. Em razão dos acontecimentos, as demarcações elas foram suspensas.
Por que tropas luso-espanholas, né? Porque os espanhóis e os portugueses, eles acabam se juntando para poder expulsar, né? E fazer com que o Tratado de Madrid fosse vigorado plenamente. Então, as tropas acabam se juntando para poder combater aí, esses conflituosos que não queriam sair das regiões e fazer com que esse tratado fosse seguido à risca. E aí por isso que as tropas luso são tropas luso-espanholas, beleza? E, como eu falei, por conta disso, os indígenas não aceitam sair dessas terras, dos seus povos das missões, e geram aí as guerras guaraníticas, tudo bem? Bom, aí a gente consegue ver mais ou menos como é que o mapa fica. Bom, agora é interessante é, entender que, até fazer um adendo, né? Que nesse contexto de vários tratados entre Portugal e Espanha, entra, né, como ministro o Marquês de Pombal. E ele entra bem nesse período da assinatura do Tratado de Madrid. Ele não é o cara que participa, né, das especificações, do que ia acontecer, né, dos acordos com o Tratado de Madrid. Ele é o cara que já chega assinando o tratado. E ele, como se casa, né, com uma mulher que tinha influências, ele acaba sendo privilegiado, né, e acaba se tornando ministro com plenos poderes em 1750. Ele é o cara, como eu falei, que assina o Tratado de Madrid, apesar de não ter participado das negociações. E ele é um cara também que, na sua figura, né, na sua característica, na sua personalidade, ele é considerado um déspota esclarecido, aquele cara que age com a razão, né, acima de tudo. E, bom, com esses conceitos, com essas premissas iluministas, ele acaba que pega Portugal como ministro numa situação que Portugal não estava tão bem das pernas. Uh, Portugal já havia se endividado muito, principalmente com a Inglaterra. Isso é um fruto da restauração, onde a gente vê que em 1640 acaba a União Ibérica e, como a gente até falou, Portugal acaba fazendo alianças com a Inglaterra justamente para poder sair dessa União Ibérica. E aí a próxima dinastia, que seria a de Bragança, acaba ficando muito endividada com a Inglaterra. Isso vai se fortalecendo mais por conta também do Tratado de Midway, ou Tratado de Panos e Vinhos, que surge aqui também nessa história dos tratados. Só que, diferente de ser um tratado com a Espanha, Portugal faz esse tratado com a Inglaterra. E a ideia, né, desse tratado de panos e vinhos era que os tecidos manufaturados eles iriam entrar, iriam ser comprados da Inglaterra e Portugal iria comprar esses produtos manufaturados da Inglaterra, que estava pertinho de uma revolução industrial, e a Portugal iria ser uma sociedade de vinícola, né? Uma sociedade que produziria vinho e que a Inglaterra compraria esse vinho exclusivamente de Portugal. Ocorre que essa associação comercial ela acaba que não dá muito certo, porque os portugueses acabaram precisando muito mais das manufaturas do que os ingleses precisando de vinho. E isso é feito de forma maliciosa mesmo pelos ingleses, justamente porque nesse contexto aqui a gente acabou encontrando ouro, né, na região das minas. Então, quando a gente acaba posteriormente encontrando esse ouro, os recursos arrecadados com esse ouro vão ser a forma de pagamento dos portugueses para com os ingleses. E a gente, se eu não me engano, até já falou disso, que muitos historiadores falam que esse seria o investimento, né, que os ingleses utilizaram
para fazer a sua revolução industrial, beleza? Então, olha só, Marquês de Pombal ele entra, né, nesse contexto endividado de Portugal, e a priori o que ele vai tentar fazer, né? Ele vai tentar equilibrar a balança comercial portuguesa, fazendo uma revisões das relações econômicas com a Inglaterra, justamente por esses fatores que eu já falei com vocês, e também para se poder reduzir a dependência que Portugal tinha adquirido com a Inglaterra. E ele faz isso através de medidas protecionistas e aumento de tributos. Ele também chega num contexto em que há um terremoto e terremotos e maremotos em Portugal que acaba com uma cidade. Então ele também auxilia na reconstrução de Lisboa. Ele auxilia também, né, dá incentivo às manufaturas de Portugal, justamente para se reduzir a dependência que eles tinham com os ingleses. Bom, nessa era pombalina também a gente vê que há a expulsão dos jesuítas em Portugal a priori com a desculpa de um atentado que acontece ao rei e ele acaba em Portugal, né? E aí ele acaba culpando os jesuítas, dizendo que está conspirando contra o rei, e aí os jesuítas acabam sendo expulsos de Portugal por esse motivo. No Brasil, a desculpa foi as guerras guaraníticas, como a gente viu quando houve o Tratado de Madrid, que a gente acabou de ver, que os 7 povos das missões não quiseram sair da região, e os padres jesuítas eles acabam que incentivam, né, os indígenas a guerrearem e entrar em conflito. Bom, daí ele tira também, ele já queria tirar, como ele era um déspota esclarecido, ele queria tirar ao máximo esse controle da igreja, das colônias e também de Portugal. E essa foi a desculpa perfeita. Em Portugal foi o atentado ao rei, que ele não só culpa os jesuítas, mas também uma família muito poderosa da região. E no Brasil, nas suas colônias, né, ele dá a desculpa das guerras guaraníticas para poder expulsar esses jesuítas da região. Bom, ocorre que ele também incentiva um renascimento agrícola na região portuguesa, a criação de companhias de comércio. Também por conta dessa expulsão dos jesuítas, né, ele tem a ideia de ter uma educação laica, né, uma educação separada da igreja, porque naquela época quem ensinava, né, quem eram os professores da época, eram os jesuítas. Então ele também quer, ele tem esse desejo de, como um déspota esclarecido, né, agindo com a razão, ideias iluministas, ele quer quebrar essa relação com a igreja, né? Do governo com a igreja. Bom, ele muda, aí aqui é interessante saber também, que já caiu em prova, ele é o cara que na época da descoberta das Minas Gerais, né, do ouro nas Minas Gerais, ele muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A gente, se eu não me engano, já até viu isso também, que essa mudança se dá porque, como a região era em Salvador e era muito distante das minas, não tinha um controle tão detalhado, né, tão excessivo do ouro indo até o porto. Então, por conta disso, ele acaba mudando a capital para o Rio de Janeiro para ter esse controle maior, porque o ouro ele saía das minas, ia para o porto do Rio de Janeiro, e do Rio ia para Portugal. Então, por isso que acaba mudando aí a capital, e ele é o cara responsável em 1763, já que naquela época o ouro era o queridinho, né, das atividades econômicas. Ele também é o cara que vai extinguir as capitanias hereditárias em 1759, e no mesmo contexto do ouro nas Minas Gerais, ele vai aumentar as fintas, que seriam aqueles impostos, né, sobre o ouro, e também por conta de não dos
dos moradores da região não alcançarem, né, por conta da decadência do ouro, eles não alcançarem o valor estipulado das fintas, ele acaba instituindo a derrama, porque o Marquês de Pombal ele acredita que o ouro ele não iria acabar, né, que não estava entrando em decadência e que a gente até falou isso nas aulas quando a gente falou das atividades econômicas, que ele acreditava que as pessoas estavam, né, contrabandeando ouro, seja em pepita, seja em pó, que era proibido na época. Bom, ele também vai ser o cara que vai proibir a escravização indígena. Então a gente consegue ver que dentro desse contexto dos tratados e limites, Marquês de Pombal ele chega, né, como ministro com plenos poderes e tenta fazer um equilíbrio mesmo econômico, comercial de Portugal com as outras nações, principalmente com a Inglaterra, que no caso Portugal já tinha várias dívidas, né? Além do mais, ele também chega num contexto em que há o famoso terremoto, maremoto, e aí acaba tendo que reconstruir toda a cidade. E a gente até vê aqui nessa foto que representa bem tudo isso, né? Esse cara que revoluciona e que com as suas ideias iluministas consegue tentar, né, colocar ordem na casa. Bom, a gente continua agora com, né, após esse adendo, né, a gente continua com os tratados. Bom, a gente viu o último tratado que foi o de Madrid e as suas conceituações, qual eram as suas ideias. Só que a gente viu também que nesse Tratado de Madrid surgem as guerras guaraníticas e as consequências delas são, a priori, o Tratado de El Pardo, em 1761. Esse tratado ele vai servir, né, as duas potências das colônias, né, tanto da colônia de Sacramento como de Sete Povos, elas assinam esse acordo que anula o Tratado de Madrid. Por quê? A Guerra dos Sete Anos ela envolvia a Inglaterra e a França e foi o principal motivo para ter esse tratado. Então, pela dependência econômica com os ingleses, Portugal acaba por apoiar esse país, enquanto a Espanha se coloca ao lado da França. Claro, a Inglaterra ela tinha interesses, né, econômicos na colônia de Sacramento, justamente porque a colônia de Sacramento estava ao lado do Rio da Prata, onde tinha, né, essas embarcações espanholas que transportavam a prata espanhola, beleza? Então, por isso que a Inglaterra acaba que apoiando, né, esse tratado justamente porque estava num momento de conflitos e necessitava de recursos. Então, essa era uma forma de poder garantir aí uma economia fixa, digamos assim, né? E poder, né, utilizar esses recursos contra a França, que seria sua inimiga nesse contexto. As guerras garanísticas elas continuam e a Espanha faz uma grande ofensiva após esse Tratado de El Pardo. A Espanha faz uma grande ofensiva em Sacramento, também faz uma ofensiva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E aí a gente consegue ver que a Espanha ela acaba dominando esses territórios e no mapa acima a gente consegue ver até onde essa ofensiva vai. E daí, em 1777, surge a necessidade do Tratado de Santo Ildefonso, que praticamente repete o Tratado de Madrid. O princípio defendido do Utpocidez, da terra está, né, ser de quem a domina, como eu falei que era mais ou menos um escapião da época, ela volta a vigorar. E ela volta a vigorar e caindo definitivamente a linha de Tordesilhas nesse momento. Primeiro com o Tratado de Madrid, segundo com esse Tratado de Santo Ildefonso, que é a volta praticamente do Tratado de Madrid. Entretanto,
pelo novo tratado, que seria o Tratado de Santo Ildefonso, a Espanha ia ficar com a colônia de Sacramento e os sete povos das missões, e os sete povos, né? Ainda pelo novo tratado, a Espanha devolveria a Portugal a ilha de Santa Catarina, que havia sido ocupada por ela nessa grande, né, essa grande ofensiva que a Espanha fez. Então a gente consegue ver que esse tratado de Santo Ildefonso acaba sendo muito positivo para os espanhóis, porque eles, além de ficarem com a colônia de Sacramento, ainda conseguiram tomar parte aí dos sete povos das missões também, né? Restando ao Brasil somente uma pontinha aí da ilha de Santa Catarina. Em razão de um grande número de estancieiros portugueses ocuparem os sete povos, foi assinado o Tratado de Badajoz, quando Portugal reconhece, quando Portugal, na realidade, incorpora definitivamente a região e reconhece o domínio dos espanhóis sobre a colônia de Sacramento. Bom, esse Tratado de Badajoz, que é em 1801, ele retoma o Tratado de Madrid, por assim dizer. Fica os mesmos critérios e acaba que ele supera o de Santo Ildefonso, porque ele fica justo, né? A gente consegue ver no mapa abaixo que nenhum e nem outro sai ganhando, né? Assim, ele fica bem justo, por assim dizer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Muito obrigada. As referências, como sempre, estão na tela. Se você gostou, eu peço que deixe o like, compartilhe, se inscreva também. E até a próxima. Tchau, tchau.